Você já se perguntou como é que você vai ser contratado se você nunca trabalhou? Pois é, essa experiência e esse desejo e esse medo não é só seu. Tem mais gente com você nesse barco. E a gente vai falar de tudo isso aqui e agora. Então, senta aí na sua cadeira, esteja onde você estiver. Se liga nesse podcast, porque a gente está com duas personalidades que vão falar tudo o que você precisa saber para conseguir, então, o seu primeiro emprego sem experiência. Como será isso, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Na Facul, patrocinado pela EduquePay. Então, eu estou aqui com dois convidados, Karen e Ritano. Senhor Ritano, né? Não, o senhor pode Desde deixar, 11 anos. E o meu co-host aqui, como sempre, na minha bancada, Eric. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Obrigada pelo queria convite. que, em primeiro lugar, vocês se apresentassem, ladies first, né? Então, Karen, começa com você. O que a Karen faz? O que a Karen enlouquece todo dia alguém? Ou que ela se enlouquece? Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Nada. É um grande prazer estar aqui. Bom, meu nome é Karen, né? Eu sou gestora de RH, uma empresa aqui da região de São Paulo, né? E é uma empresa nacional, então é uma empresa que ela vem crescendo bastante. E a minha atuação atualmente é os desafios dos recursos humanos. Muito bem, muito bem. E você, Ritano, conta um pouquinho aí, o que o Ritano faz? Bom, E o deixa que eu ele é? explicar o Ritano, né? Tá o Ritano é o certo. sobrenome, né? O primeiro nome é Milton, mas me chamam de Milton desde os 9 anos de idade, né? Então, é Ritano mesmo. O senhor, viu, Eric? Pode deixar pra lá. Pode? Pode. Bom, eu sou CEO de um grupo, né, chama Ogma Group, né, e o Ogma ele trabalha no desenvolvimento humano, né, mas com foco realmente bem direcionado mesmo ao alto desempenho e ao bem-estar, né, que é outro desafio gigantesco, né, Karen? Então, o Ogma ele propõe, né, 3 unidades, né, tem 3 segmentos, né, 3 unidades de negócio, que é para trabalhar com empresas, escolas e com o profissional individual, né? Através de programas realmente sólidos, né? No trabalho de criar na pessoa a inteligência comportamental. É realmente um grande desafio, porque hoje em dia, principalmente que nós pegamos jovens, né? Pessoas de uma geração da millennium para cá, eles gostam de ser muito imediatos, né? Então, quando vem um programa que leva um pouco mais de tempo, então você tem que trabalhar essa ansiedade, porque criar uma cultura, uma inteligência comportamental voltada ao alto desempenho é muito difícil, né? Não é uma coisa fácil, né? Para quem quer que seja rápido. Mas a gente tem sucesso, a gente consegue ter bastante bons resultados com isso. Maravilha. Karen, vou começar com você, então, rapidinho. É, Quem está assistindo a gente provavelmente nunca trabalhou. É a sua filha, meus filhos já estão velhos e trabalham há muitos anos. Estão velhos, olha Mas- que triste. Mas é o jovem que tem aí seus 18 anos, ou até às vezes mais, mas nunca trabalhou e não sabe, às vezes, nem o que pôr no currículo e tem medo. Será que alguma empresa vai chamá-lo? Eu sei que dentro do seu berçário, você tem um grande berçário lá, que você contrata pessoas sem experiência. Explica para eles que dá, que pode, e como que você analisa um currículo de quem nunca trabalhou. Ok. Bom, realmente, os jovens são muito bem-vindos hoje no mercado de trabalho, né? Nós acreditamos muito do poder dessa geração. Eu acredito que o importante é, principalmente o jovem, começar a se conhecer desde cedo e ver as melhores habilidades que ele tem, né? Projetos na escola são muito importantes para o seu desenvolvimento. Não apenas na sala de aula, mas os projetos, eles se inserirem nos projetos que ocorrem, às vezes, fora da sala de aula. Projetos Boa. de esporte,
são muito, muito importantes. Projetos da área de cultura, porque nesses projetos eles vão perceber aquilo que mais os direciona. Perfeito. Eu acredito que a comunicação, eles precisam sempre estar atentos à comunicação deles, devido à comunicação muito ágil que hoje se faz pelas redes sociais, pela internet. Quando eles vão se comunicar com outras pessoas, né, eles não utilizarem só um método rápido, né? Eles precisam aprender a falar, a contestar, a perguntar. Sim. E nas empresas, eu acredito que o mercado é muito favorável para eles. O interessante é se engajar muito em programas de aprendizagem. Onde a gente trabalha hoje, nós temos programas de aprendizagem que é muito interessante. E é assim, quando o jovem entra, ele tem um modo, né, operante. Depois de 2 anos, ele cresceu muito, Com certeza. né? Com certeza. Ele se desenvolveu demais. Sim. E assim, é muito bacana ver esse processo deles, esse caminhar. Né? Então, eu acredito muito na condição do jovem no mercado de trabalho, mas tem que ter um pouco. Ele tem que buscar mais do que a própria empresa. A empresa Sim. lá depois vai direcioná-lo, né? Mas é legal que, às vezes, a pessoa tem um medo grande de buscar emprego. Fala assim, nossa, eu tenho quase nada no meu currículo. Mas quem está contratando já sabe. Sim, Exatamente. Sabe, cara, se você está contratando uma pessoa que está entrando no mercado, você vai buscar outras características que essa pessoa, às vezes, ela acha que não são importantes. Então, essa questão de socializar, essa questão de ter uma inteligência emocional, um relacionamento, um formato de se comunicar bacana, pode diferenciar o jovem até daqueles que já traz alguma experiência, mas tem gente que fala assim, ó, não tem experiência comprovada como trabalho, mas na minha faculdade eu trabalhei na empresa júnior, eu trabalhei em tal projeto, minha dissertação ou meu trabalho de conclusão foi voltado nessa área e eu consegui desenvolver tais coisas. Beleza, isso aí já é muito suficiente para quando uma empresa busca alguém que tem uma atitude diferente, né? Mas sabe o que é, Eric? É que o jovem, quando vai fazer o currículo, ele se prende ao fator técnico. Ele fala, caramba, eu estudei e põe o quê no currículo, né? E aí vem, pegando o que a Karen falou, o autoconhecimento. Né? Nós No falamos, que você é bom. Né? não, o No engraçado é você que a gente bom. fala do mundo conectado, do mundo digital, mas essa geração está totalmente desconectada, na verdade, com ela mesma. Né? Ela vive em rede com as pessoas, mas ela não se conhece. Elas não sabem nada. Então, ela está desconectada com ela. Né? Uma vez eu estava conversando com um jovem que me abordou com relação ao currículo. Falei, professor, o que eu coloco? Eu coloquei um espaçamento de 2 para poder Ai, ver, que dó. né? Porque o meu currículo está dando meia vazio. página, né? Pô, eu estou colocando a letra tamanho 12, né? Eu falei, poxa, mas espera aí, você vai procurar um emprego, as empresas são totalmente ávidas da falta de experiência. Inclusive, tem empresas que preferem. Não é? Sem dúvida. Então, só que aí vem o problema do autoconhecimento, que é a palavra-chave. Né? O autoconhecer-se. Né? Existe, assim, quando você vai procurar um emprego, se é um emprego bem técnico, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar em TI, ele consegue, digamos assim, driblar o problema do autoconhecimento, porque as entrevistas em empresas são muito técnicas. Exatamente. Você trabalha com tal software, você trabalha com tal produto, você entende dessa linguagem. Isso. Então, se o jovem entende, beleza. Se ele gosta, beleza. E esses jovens que são assim conectados com a internet, tudo, conseguem fazer uma entrevista legal. O problema que o RH fica de cabelo em pé é quando vai recrutar para uma pessoa que é por um lado menos exato e mais de humanas. Então, por exemplo, trabalhar com vendas. Mas mesmo na área de TI, Ritano, o que a Karen falou sobre comunicação, sobre liderança, que esses jovens aprendem nos projetos das escolas, no esporte. Então, no esporte, você sabe melhor do que eu, sempre aparece alguém mais líder dentro do grupo, né? Então, eu sei que a sua filha, por exemplo, é uma
boa liderança, né? Dentro eu da acho escola. que ela tem. Ela não se achou ainda, ela não mas entendeu a o Puritano conceito, comentou, né? Não, mas é o que eu falei. Ela não, Eles não não se entendem do conhece. conceito, Eles não né? se conhecem. Na hora de humanas, por exemplo, a pessoa de TI vai chegar um momento Que ela precisa se que ela vai comunicar. precisar se relacionar. Ah, mas é que Vai. eles ficaram numa Né? bolha, né? É. Os últimos 4 anos foi assim, qualquer um que fala assim, ó, eu tenho TI na minha formação, ele era absorvido pelo mercado. Sim. Agora, já estão selecionando um pouquinho mais e daqui um pouco vão falar assim, cara, beleza, você tem TI, bacana. O que mais que você pode oferecer? O problema é que esse que foi entendimento. recrutado, esse que entrou para fazer TI há 3, 4 anos agora, a empresa está ficando extremamente preocupada porque ele não desenvolveu o relacionamento com pessoas. Exato. Ele não exatamente. sabe gerenciar pessoas. E agora, como é que Ele faz? entra para a empresa, às vezes, pela capacidade técnica que ele tem, mas às vezes ele só sobe de cargo se ele conseguir desenvolver outras competências E de às vezes relacionamento. ele tem que dar assistência para um grupo de pessoas que não entendem nada de TI. E às vezes ele não tem a Sim, empatia e a sim. paciência Sim, para poder exatamente. explicar e não sabe se comunicar direito. Na verdade, o crescimento é de pessoas sabendo lidar com pessoas. Sim, sim. Né? É comum a pessoa vai entrevistar o jovem e o jovem não sabe falar dele, né? Não sabe. Não, e é aquele negócio, né? Ele participa às vezes de torneios de esportes, ele é voluntário, às vezes ajuda o vizinho em trabalhar com doações, mas ele não sabe explorar isso. Exato. Você falou um negócio Entendeu? bem legal. Eu não sei, Karen, como que é lá na tua área de contratação, mas eu costumo ver bastante currículo que tem a parte de voluntariado. Eu acho muito interessante isso. É um a mais, não é? Nossa, sem dúvida. Porque assim, né, primeiro, normalmente as pessoas que trabalham com voluntariado, elas já têm um desenvolvimento da empatia. Uhum. Um Sim. olhar diferenciado ao outro. Além de tudo, ela se vitimiza menos. Por quê? Porque ela percebe que o problema do outro normalmente é maior que o dela. Então, ela percebe que faz parte da vida a gente passar por esses problemas e desafios, né? Que a vida são altos e baixos. Então, o trabalho voluntário é excelente e essencial. Uma coisa que eu percebo, que a gente estava falando, né? Do que os jovens podem colocar no currículo, eu acho que são coisas do dia a dia que ele nem percebe. Dá um exemplo. Jovens que ajudam o pai, vamos falar nesse contexto, arrumar o carro, a mecânica do carro, porque tem muito. Tem pais que gostam, que vão lá, mexem no motor. Uhum. Gente, esse jovem que suja a mão de graxa e que ele não se importa com isso, é essencial para a área fabril. Exatamente. Para se desenvolver legal. tecnicamente, porque ele é um jovem que ele é uma pessoa curiosa, ele é uma pessoa que ele vai mexer, ele é um jovem que futuramente ele pode ir para a área da engenharia. E a gente não está Não, falando e aqui olha- com qualquer recrutador, tá? A gente está falando com quem é da área da indústria, né? Ah, e você sabe aquele jovem que falou que estava pondo espaço nas letras que eu Aham. citei? Sabe o que ele fazia? Ele ajudava o pai dele na feira. Então, E ele não achava aquilo olha só, relevante. a área às vezes a pessoa não- comercial, É, a via nossa, de negociação. Eu olhei pois para ele e é. falei, você está brincando, né? E você não vai pôr isso no currículo. Professor, eu vou colocar que eu sou feirante. Ah, a pessoa tem Nossa, vergonha. gente, Entendeu? não, É a uma história dela, né? profissão. Eu falei, ó, senta aí que vai dar para colocar umas 2 páginas, né? De Porque Olha, todas as pô, coisas. lidar né? com uma pessoa, saber abordar sobre o produto, né? Se relacionar com Com pessoas. certeza. Com certeza. Mas a gente está falando as coisas bonitas. Agora, vamos ser um pouco mais provocativo aqui. Tava fácil demais, né? Tava Provável. tudo muito romântico. Mas, cara, você deve também ver a hora que eles chegam para entrevista, eles cometem erros porque eles são jovens, Sim. né? A gente que já tá macaco velho, a gente também comete. Você Sim. imagina eles. Então, como que você destaca? Quais são os principais erros na hora de uma entrevista ou mesmo da hora de confecção de um currículo? O que eles não podem fazer de errado? Quando é jovem, assim, é primeiro emprego, a gente se atenta no currículo mais à informação que está lá, né? É lógico que a gente já sabe que ele não tem uma formação, não deu tempo para isso. Não deu tempo. E nós passamos pela mesma fase, Sim. né? Se ele coloca aquilo que a gente conversou no currículo, é bacana, Uhum. né? Agora, o que é ruim? É ruim, primeiro, quando ele marca e não vem.
Não, olha, ó, marca e não veio. E não dá satisfação. E não dá satisfação. 2 Né? pontos negativos. Vamos começar a entrevista e o jovem está com o celular na mão e não desliga ou não tira o celular da mão. Vai falar, só um minutinho. E continua com o celular na mão. Ah, misericórdia. Continua com o celular falando, terminando de ver o que tem que ver. Isso é muito indelicado, Nossa. desconfortável. Sim. No meio da entrevista, alguém liga e ele atende. A não ser que ele fale, olha, eu estou para receber Bem, uma ligação. tô com um pai doente, E alguma aí, coisa assim. tudo bem eu atender? Tudo Uhum. bem. Ok. É. Ó, 4 dicas já, gente. Como ele não sabe o tipo de empresa que ele vai, ele precisa tomar muito cuidado os acessórios que ele usa no seu corpo. Boa. Né? A gente já falou no outro podcast sobre cílios, pra quem a Fernanda era da Elma Chips, falou que não podia, as meninas hoje têm cílios, assim, né? É. Eu já, Cílios da batata. eu já trabalhei na área farmacêutica, na área de cosméticos, e lá não pode nada que é exagerado, não tão maquiagens fortes, nada disso, porque quem trabalha nessa área, principalmente se vai para a área fabril, não pode usar nada. Né? Mas em uma empresa normal, ele tem que conhecer primeiro a cultura dessa empresa. E como ele não conhece, a gente vai normalmente numa entrevista básico. Não precisa estar muito bem vestido, é uma calça jeans, é uma camisa, uma camiseta melhorzinha, um sapato limpo, Uhum. né? Mas é com muito cuidado com os piercings, Ah, né? tá. Com adornos extras, que Uhum. para o jovem é muito normal. brincão. Para o jovem é normal, mas o recrutador conhece a empresa que ele trabalha, né? Não é o gosto do recrutador, mas ele entende que, às vezes, aquele modo de se vestir não se adapta à empresa. E não tem nada a ver com a pessoa, com a cultura, não é nada. É que às vezes você precisa entender que você vai fazer parte de um coletivo Exato. e como esse coletivo se Relaciona. como que ele se movimenta, E como não que eles só vivem, isso, o que né? eles comem. Sim. Tem Se normas você de fica de fora do segurança, negócio, né? Tem normas de segurança, Tem tem normas áreas de que tem segurança. normas de segurança e que nós vamos ficar de olho, né? Porque não pode sair muito do contexto do que a empresa já tem. Lembrando, né, para quem está assistindo e pegou agora, a Karen, ela vem da indústria, né? Indústria E a pesada, né? indústria, ela pede algumas características e critérios, Sim. porque ela tem várias normas, é diferente do cara, às vezes, que vai trabalhar no comercial, que vai trabalhar com o marketing. Ele, talvez, essas áreas, talvez sejam muito mais, abrace muito mais a pluralidade Sim. de adornos no rosto, de brincos e tal, porque às vezes a indústria não pode. Às vezes, dependendo da indústria, você tem que tirar para você ir pra trabalhar. Como é que você vai ficar? Será que você vai querer trabalhar num ambiente desse? Eu acho que sim, porque é um lugar onde promove crescimento, tem desafios bacanas para sua carreira. Mas as pessoas têm que saber também, né, como se portar de acordo com onde ela está buscando aquele trabalho, né? Então, e na empresa onde eu trabalho, são várias áreas no mesmo. Várias áreas na mesma empresa. Então, nós temos a área produtiva, mas nós temos marketing, Sim. nós temos a área fiscal, Sim. nós temos a área de financeira, comercial. Então, são vários times numa mesma empresa. Exatamente. E a gente tem que saber como conduz isso. Conforme o jovem, quando ele entra, ele vai entendendo como que é. E aí, se ele achar que dá para ele usar um outro tipo de adorno, que tudo bem, né? O que eu acho que... concordo em número, gênero e grau, tudo que a Karen falou, né? Tem 2 pontos que me incomodam bastante com relação ao erro do jovem quando vai procurar um emprego. O primeiro é a falta de comprometimento com a entrevista, entendeu? Sim. Então, ele vai sem saber nada sobre a empresa. É uma coisa absurda, né? Então, eu vi casos, por exemplo, de uma moça falar que o sonho dela era trabalhar na empresa e a pessoa perguntou, nossa, sério? Meu sonho é trabalhar aqui. E do que nós fabricamos, o que você mais gosta? E ela não sabia responder, porque ela não conhecia. É uma boa dica, e foi assim, e a pessoa não falou para pegadinha. Ele realmente perguntou, poxa, o que você mais gosta, né? Para até saber. E ela não soube responder. Então, ficou muito mal. A falta de comprometimento com a entrevista, eu acho que é o maior dos erros,
né? A pessoa não estuda, não entra, pô, as redes estão aí, você sabe Exatamente. tudo sobre a É. empresa, né? E tem uma coisa que o jovem, cara, eu não sei se você acontece com você. O jovem, porque você sabe que existem perfis diferentes em cada Sim. empresa. Dentro de uma mesma empresa existe perfil. Você pode, por exemplo, marketing, as pessoas irem vestindo, né, de uma forma mais casual, Sim, né? muito E o cara tranquilo. de contabilidade, uma coisa mais formal, Sim. o advogado, É. né? Existem perfis diferentes. Sim. E que bom que existe. Mas Sim, o engraçado que bom é que que o existe. jovem, tem muito jovem que senta na mesa para fazer entrevista e ele acha que a empresa tem que se adaptar a ele. É. Ó, eu uso brinco e eu não vou deixar de usar brinco, porque eu sou assim, eu não vou deixar de ser assim. E aí começa aquela conversa de que a empresa não é inclusiva. Entendeu? Então, essa falta de conhecimento do perfil, dele entender que existe um perfil, não vou dizer uma padronização, mas existe um perfil. De acordo com para onde você vai, qual é a É. empresa, qual é a cultura daquela empresa, né? Agora Sem eu dúvida. gostaria de falar uma coisinha que não é um erro na entrevista, não é um erro ali no momento de você procurar um emprego, mas tem uma coisa que os jovens têm que entender, que eu acho que seria, poxa, eu gostaria de ensinar isso nas escolas, entendeu? Que é a exposição nas redes sociais. Entendeu? Os jovens, eles não têm noção, não percebem o quanto essa exposição pode ajudar, como pode prejudicá-los no trabalho. Principalmente as meninas, entendeu? Com relação às exposições. Eu conheço empresas, inclusive parceiras lá do grupo, que têm equipes para olhar as redes sociais dos seus colaboradores, para ver o que eles andam falando. Então, eu acho que isso, você que está me assistindo, está me ouvindo, jovem, pelo amor de Deus, presta atenção no que você diz nas redes sociais, nas exposições que você tem. Porque se você quer realmente procurar, trabalhar, ser bem-sucedido no seu futuro, ter uma vida profissional bem-sucedida, comece a filtrar muito bem as coisas que você coloca nas Que redes você sociais. compartilha, né? Aquilo que você Exatamente. compartilha. E assim, Isso tem uma, muito sério. uma outra questão que é o que você disse, né? E tem uma palavrinha mágica que talvez as pessoas não conheçam, que é o dress code, né? Sim. Que é o código de vestimenta, né? Então, cada empresa tem o seu código de vestimenta. Eu trabalhei em empresas multinacionais que falavam até a cor da nossa unha para o atendimento ao cliente, Sim. que não podia ser cores vermelhas, porque descasca mais rápido, e aí fica com a unha feia durante a semana. Então, assim, tinha vários jeitos e modos de vestimenta. Então, toda a indústria, né? Cada indústria, seja ela serviços ou uma indústria como a sua, tem os seus códigos de vestimenta. Sim. E isso interfere tanto na própria entrevista de emprego. Sim. Interfere. Como você, não só os adornos, mas Tipo qual de é o Posso contar um código caso de aqui? vestimento? Pode. Não sei se eu Pode. tenho Pode, tempo, pode, tal. pode sim. Vou Tem contar um caso pouquinho. bem interessante. Aconteceu comigo. Né? Uma coisa boa comigo, né? Vou contar coisa boa. Eu fui trabalhar numa organização que era uma organização muito formal. Né? Eles ligavam muito, eles davam muito valor a você estar bem vestido. E eu fazia assim, eu tinha um orgulho enorme de trabalhar lá. Né? Mas eu fui trabalhar num setor onde as pessoas não precisavam investir de terno e gravata. E eu fiquei frustrado, porque eu queria ir de terno e gravata. Até hoje eu gosto muito de terno e gravata, quase não se usa. E eu comecei a ir trabalhar de terno e gravata, porque era um cargo de liderança, entendeu? Mas era aberto às pessoas não irem. Não podia ir de tênis, tudo. Então, qual era o padrão? Assim, a empresa não impôs, mas o pessoal lá, a equipe, pôs um padrão. Ó, você pode ir de calça, sapato e um blazer. E eu queria de terno e gravata. Eu comecei a ir de terno e gravata. O pessoal começou a meio que ironizar, né, brincar comigo. Ó o modelo aí, ó o galã aí e tal, não sei o quê, né? Eu não ligava porque eu estava me sentindo bem. É assim, o cargo comportava aquela roupa, entendeu? Não era uma coisa distante. Aí, uma certa vez, o chefe, aliás, o chefe ele tinha uma mania
horrível, que era assim, ele tinha uma reunião com um cliente muito importante, ele não avisava a equipe. Ele simplesmente chegava, olhava e falava, fulano, vem, vamos que a gente tem reunião com um cliente tal. E assim, ele odiava se chegasse na reunião e o cliente fizesse uma pergunta e não soubesse responder. Mas vocês não estavam preparados. Exatamente. Meu Deus do céu, né? Então, ó, reunião com o cliente. Não, e às vezes ele chamava uma pessoa para falar com o cliente, que quem tinha um relacionamento com o cliente era o outro. Você Nossa. entendeu? Não estava nem sabendo o que estava Então, acontecendo. era um pega pra capar, de nego pegar Complicadíssimo. pasta, pegar papel, pegava até a lição da criança, do filho, levava, estava em casa, para poder se preparar na reunião, né? E eu, recém-chegado lá, né, tal, eu falei, bom, já vi que o negócio aqui... Ó, Tem que então, estar esperto. Pô, tem que ficar esperto. Então eu comecei a anotar tudo, tal, e fiz meio que uma pastinha, né? Pensando na reunião. O dia que esse cara me chamar para reunião, vou levar essa pastinha andando. Entendeu? Pô, pode Mas deixar. se me perderem na pastinha, eu tô perdido. Olha, tá tudo anotado, deixa comigo, né? E aí chegou um dia que ele parou lá, tudo. E era assim, quando ele parava e ficava olhando, todo mundo começava a se afundar na cadeira, assim, porque ninguém queria ir, né? E eu só olhando, falava, é hoje. Então, ele pegou e me chamou. E eu fui. Aí chegou na reunião, o cliente fez a pergunta, eu. Na pastinha não tinha nada anotado aquilo. Não tinha nada anotado. Mas eu peguei e falei para ele. O senhor me dá aí 5 minutinhos após terminar a reunião que eu te mando essa resposta. Eu não anotei aqui porque eu não sabia a pauta da reunião. Aham. Nossa, aí você foi demitido. Ou não, né? Eu falei, eu não sabia a pauta da reunião. Ah, pô, o cara chama... E não falei nem para provocar, porque eu não De fato, sabia. você não sabia. Falei, ó, não sei a pauta da reunião, mas o senhor não vai ficar sem essa resposta 5 minutos. Após eu chegar no escritório, o senhor tem essa resposta. E se o senhor quiser perguntar mais alguma coisa, se eu não estiver aqui, farei tá o certo, mesmo. foi sincero. Tá bom, tá bom. E a reunião aconteceu, saímos de lá, e uma coisa que era comum naquelas reuniões, era a única coisa que era decidido era a próxima reunião. Nunca decidia porca nenhuma. sim. E naquele dia, não, né? E eu cheguei lá e tal. Isso aconteceu algumas vezes. De repente, teve um problema, ou teve uma oportunidade lá para ser promovido, as pessoas serem promovidas, né? E eu entrei lá no processo. E o pessoal questionou. Mas o cara está aqui há pouco tempo e tudo mais. O chefe da galera pegou e falou assim, olha, o motivo dele estar participando, primeiro, é porque ele se posiciona nas reuniões. Eu falei, opa, beleza. Então não fiz tão errado. Não fiz tão errado. E segundo, para chegar no negócio do dress code, ele, muitas vezes que eu venho aqui para chamar, ele é o único que está vestido apropriadamente para poder participar da reunião com alguns clientes. Tá. Falou Importante, desse né? jeito. Daí eu falei, puxa vida, se eu for promovido, foi porque eu vou de terno e gravata, maravilha, né? Mas foi esse o caso. Então, ele falou que na hora de participar das reuniões, ele preferia me chamar porque eu estava vestido apropriadamente Para receber o cliente. Você entendeu? Sim. Então, eu acho que, por mais que os jovens sejam resistentes a isso, porque você vê que os jovens são resistentes a esses códigos de vestimenta, né? Ele tem que entender que isso ainda vale e vale bastante. Ô, Entendeu? Karen, e são duas coisas que eu queria ver contigo, assim. Primeiro é como tá a liderança encarando esse jovem sem experiência. Então, a gente tem como empresa e como cultura preparar o líder para falar, ó, você vai receber uma galera que não tem experiência, vai ter que ter uma dose de paciência, porque a gente passa aqui, às vezes, isso porque a gente já foi executivo e quando você é dono de startup, você faz tudo. Você serve cafezinho, você atende a porta, você não tem Startup mais. é isso, fica achando que é uma startup isso aí, maravilha. né? Aí, Você é o quê? Facinho, Comercial, né? marketing. Você É, ser bombril. Comercial, Não tem marketing mais financeiro. assim, eu falo, antes eu tinha 8 gerentes, você quer uma planilha, agora você faz a planilha, né? E como é, e a gente tem assim, né,
hoje a galera nova chegando no EducPay, são jovens que querem, estagiários e tal, e a gente tem que sair daquele degrau que eu tinha 8 gerentes, que eu piscava, ele entendia o que eu falava, e o menino que não tem 0 experiência, ou um analista que também não tem. Então, a gente tem que pegar um pouco mais na mão, né? Como é a cultura da liderança e como que a gente está preparando essa liderança para receber os jovens? A liderança é um desenvolvimento contínuo, né? Todos nós, né, somos líderes, né, dentro da nossa atividade e na nossa casa também, né? A gente Sim. exerce isso. E a liderança dentro de uma empresa, ela tem que estar sempre sendo desenvolvida. A própria liderança precisa buscar o seu desenvolvimento pessoal com autoconhecimento e usando as ferramentas. Mas quando vai recepcionar o jovem, muitos sabem que o jovem é uma força de trabalho muito importante e que é necessário a entrada do jovem, porque o jovem recicla, né? Sim, Ele traz coisas recicla, novas, né? traz conceitos novos Exatamente, também, né? oxigenação, né? Sim. Mas eu acho que o grande desafio não é receber o jovem, é lidar com todas as gerações ao mesmo tempo. Nossa senhora, ok. nem me fala. O que a gente É verdade. busca é fazer o jovem entender que ele precisa do mais velho, Uhum. com mais experiência, É. e o mais velho precisa do mais jovem, como ânimo, como incentivo. Eles chegam como com mais ensina- gás, É. mais alegria, né? Nós estamos tendo bons resultados com isso, né? Mas eu acho que essa tendência do jovem não se aprofundar no conhecimento e de querer tudo muito rápido é desafiante também. Porque às vezes ele acha que ele sabe tudo. E, na verdade, ele está ainda lá no início de Então tudo. tem que dar Tem que dar uma segurada nele. segurando. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa usar essa Essa vontade, né? vontade, né? E eu acho que é muito importante, já que ele tem essa vontade, vamos colocar ele em outros projetos, vamos ver o que ele tem para dar. Ótimo. Para criatividade, o que às vezes ele tem para somar, né? Vamos colocar ele em atividades que às vezes não são só aquelas. Porque assim, eu acredito que todo ser humano, a gente tem muitas habilidades que a gente desconhece. Uhum. Né? E que a gente precisa conhecer um pouquinho, desempenhar um pouquinho. Até mesmo, porque às vezes a gente está numa atividade que não nos agrada tanto. Mas se de repente a gente atuar também em outros projetos, a gente não vai se desenvolver mais. Com certeza. Né? Então, o jovem, eu acho que ele precisa participar de várias coisas para ele até mesmo se encontrar e ele se conhecer. Isso aí. Pegando Ô, Karen, gancho. mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente fala do jovem, né? Mas onde você acha que o RH tem mais dispendio de energia para fazer com que esse jovem se interesse em aprender dentro da empresa, que ele contribua com a empresa com a sua proatividade, com o seu interesse, enfim? Ou você desenvolver o líder para lidar com esse jovem? Porque, às vezes, eu vejo os líderes não preparados para lidar com esses Sem jovens. dúvida, sem dúvida. Até porque, principalmente naqueles líderes que estão No meio do caminho. você entendeu? No meio do caminho ali, ou na pirâmide, ele recebe pressão de cima e de baixo. Sim. Então, ele está estressado e ele acaba não sabendo lidar com O isso. segredo é a capacitação, E né? ele passa... Não, ele não passa a... Porque eu vejo o líder, muitas vezes, muito mais como um orientador do que aquele comandante. Ele precisa ser um servidor, Só que né? o cara acaba comandando a equipe, falando para os jovens, faça isso, faz aquilo, e não como um grande... Tem que ser um mentor, né? E outro, um cara que Orientador, estimula, é. um cara que faz com que o jovem o admire e fale, pô, eu vou... Mas é que Onde aí você tem uma acha que diferença tá? do que é o Porque- chefe e do que é o líder, né? Então, mas aí eu Só que o que vejo separa muitas isso? vezes o RH tendo um gasto, uma energia muito grande com os líderes. Sim, sem dúvida. Mas geralmente, eu vi de empresa que falava assim, primeiro a gente vai treinar esse nível, depois esse nível, depois esse nível, daqui 10 anos que chega ao nível de quem está chegando e precisa também de capacitação. Então, Às o vezes segredo tem que ser é, ao contrário. cara, a capacitação precisa acontecer e não pode ser um susto.
Sim. Ela tem que ser um processo contínuo. Então, se você tiver numa empresa que fomenta isso o tempo todo, que as pessoas se desenvolvam, que se capacitem, você não fica com grandes investimentos pulverizados em momentos pontuais do ano. Ó. E o que No reduz final o do ano são os turnover, né? líderes. Depois, só depois de um ano, você vai falar com o líder de novo. Cara, o processo de treinamento que vai direcionar se o cara vai ser um chefe, se vai ser um líder, porque isso está intrínseco, né? É um movimento que acontece o tempo todo, as pessoas vão pegando como se fosse uma cultura, né? Mas é a cultura, né? Eu acho que uma das questões é assim, às vezes o líder, ele quer aquele profissional, jovem ou não, do jeito que ele gostaria, do jeito que ele é. Ah, ele quer um espelho dele mesmo. Com certeza. Mas Nós ele, às nunca vamos vezes, ter. tem 25 anos de empresa. Então, mas nós nunca vamos ter isso, porque É, cada pessoa tem um tem perfil, perfil, diferente. E aí ele não sabe lidar com perfis variados. Isso. E hoje a tendência de uma boa equipe no trabalho É que eu perfil desenvolvo é a empresa de inclusão total e de perfis totalmente Variados. diferentes. E é fazer essa conexão entre as pessoas e a entrega dos resultados, né? Ao mesmo tempo, usar uma boa estratégia de liderança. Haja RH, né? Exatamente. E assim, eles se prendem em pequenos conflitos que buscam A RH, resiliência- porque eles não sabem, com pequenos conflitos do dia a dia, eles buscam RH para resolver isso. Dá um exemplo pra gente contextualizar. Ai, porque o funcionário, ele está desmotivado. E Isso a aí, gente ouve muito. E aí ele acha que ele não tem uma ascensão de carreira porque ele não vê um caminho. Isso Pois eu é. ouço muito, cara. Eu ouço Mas demais. isso aí é o reflexo do líder mesmo. Na experiência que eu tenho, a reclamação é a valorização. As pessoas Não se sentirem sentem valorizadas. valorizadas. Só que a gente tem que pôr um ponto, vírgula aí, porque assim, às vezes a empresa está valorizando o funcionário, mas o funcionário não vê essa valorização porque não é a valorização que ele acha que deve vir. Que ele é importante para Então, ele. por exemplo, Que ele dá tem valor. empresas que valorizam o funcionário, né, por exemplo, com benefícios, né? Ou pode trabalhar em home, Sim. ou essa coisa. E para ele, a valorização seria um aumento salarial, Exato. entendeu? Mas aí tem que Né? ter um mediador ali, que é o Exatamente, líder. O líder que tem que conhecer exatamente. as pessoas. Então, né? mas essa valorização, isso tem que ser muito bem educada dentro da Sim. empresa. A empresa Sim. tem que mostrar, né? Comunicar. Eu cheguei uma vez com um colaborador e falei para ele, né? Eu fiquei sabendo que ele não estava se sentindo valorizado, né? E eu falei para ele, poxa, como que você acha que é ser valorizado? Né? Ah, puxa vida, eu gostaria que as pessoas me dessem os parabéns quando executam o trabalho, né? Tá fácil. Aí eu tá peguei e mais simples, falei, né? não, Mas- Cara, mas isso aí tá simples tranquilo, hein, de cara? todos. eu peguei e falei, você gostaria? Eu falei, bom, então tá ótimo, mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu chegar para você hoje e falar, olha, parabéns pelo que você fez hoje, você vai ficar feliz? Tá bom. No dia seguinte, você trabalhou novamente, eu vou falar para você, parabéns pelo dia de hoje. Né? Você vai ficar contente ali? Vou. No terceiro dia, eu falei, não, porra, enche o saco. Eu falei, então, pois deixa eu te falar. Cada vez que você chega aqui, a porta da empresa está aberta para você e a sua mesa continua lá esperando por você, é porque você é bem-vindo, eu te valorizo aqui. Então, quando você faz o seu trabalho e ele sai bem feito, você está fazendo aquilo pelo qual a gente já esperava. E Bom. por qual você está Entendeu? contratado. Pelo aquilo que você está contratado, Então, às vezes, exatamente. quando você erra, você pode pensar, puxa vida, né? Todos os acertos, ninguém me fala nada, só vê os erros. É porque você foi contratado por fazer as coisas que a gente acha que você é capaz. Então, quando você erra, a gente não fica com raiva, a gente fica admirado. E aí, quando você erra, nós temos que ver o que nós fizemos para que você não pudesse fazer a coisa certa. Entendeu? Então, quer dizer, essa visão de valor está muito complicada. Mas a gente precisa Entendeu? entender que, assim, a geração nova está vindo com novos conceitos e a gente que já está com os cabelitos brancos aqui, né? A gente vem de Só uma... você. Só você. Eu não tô. Me inclua Vem, fora vem comigo, vem que você sabe disso. Me inclua fora dessa. Não, você Me sabe, inclua você fora sabe. dessa. que tá. Imagina. Então, assim, que é a isso. gente que já é jovem há mais tempo, a gente
traz alguns conceitos com a gente que para eles já não são as mesmas verdades. Não. Não. Só que acontece, a tendência é que tenha um volume muito grande de novas gerações e as gerações mais antigas vão perdendo espaço. Natural. Isso é natural. Então, o importante é que o líder saiba entender que algumas coisas que são, às vezes, importantes para ele já não são importantes para quem está chegando. E ele precisa ter essa leitura. Porque o líder, a equipe tem que ser o melhor de cada um. A pluralidade que você comentou, Sim. cara. Então, é importante que o líder consiga ter essa leitura das pessoas para montar um time plural e forte, mas respeitando aquilo que cada um traz também de expectativa. Senão, você vai ficar o tempo todo, o líder antigo pode ficar o tempo todo querendo colocar assim, ó, aqui é assim, e ele fala assim, cara, mas então eu vou procurar outro lugar. E aí o líder tem um problema de turnover, porque ele vai perceber que muitas pessoas estão querendo um lugar mais misto e acolhedor, que precisa ser mais flexível. Partindo do líder também. Porque esse jovem, Karen, chega cheio de expectativa no primeiro emprego, né? Chega. E assim, o que a gente percebe muito é a questão de saúde mental. Hum. O jovem, não, assim, na faixa até os seus 35 anos, 38 anos, até essa idade, eles precisam ser assim, sempre muita conversa, como você tá? E é como se a gente, assim, como se no trabalho tivesse que ter fazer uma terapia junto com o trabalho. Ah, ok. Né? Eles são muito carentes. Sim, é difícil mesmo. E aí fica difícil, porque às vezes na operação, no dia a dia, Não dá, né? a empresa quer o resultado. No final do dia todo Não mundo dá tempo, quer às vezes, né? dinheirinho, né? Não Mas tem que jeito. ter esse Esse é- equilíbrio, né? Tá difícil, né, Ritano? Então, Esse equilíbrio, Tá né? bem Tá complicado. difícil. Olha, para vocês terem uma ideia, a última pesquisa, o Brasil lidera, infelizmente, o nível, né, o índice de transtornos mentais, né, 9,3%. Você acha? 9,3% da população brasileira sofre de transtornos. Um terço da população brasileira se declara com depressão ou com ansiedade, entendeu? Então, são essas pessoas que estão entrando nas empresas e sério. muitas delas são as verdade. que estão liderando as outras pessoas que estão entrando. Nossa, que dá. Então, eu acho, a Karen deve sentir isso já há um certo tempo, mas eu acredito que deva ser muito recorrente, você ter que lidar com conflitos na empresa que estão outside os problemas da empresa. Sem dúvida. Totalmente. Nós demandamos mais energia administrando conflitos. Exatamente, você entendeu? Do que dos problemas administrativos em si. Exatamente, porque é uma geração, essas gerações são mais vulneráveis, São. digamos, mais sensíveis, né? Mas o problema é o líder lidar com essa geração está muito complicado, né? O grau de ansiedade, né? Uma vez conversando com você, Eric, eu te falei, né? Parece que todo mundo tem TDAH, né? Sim. TDAH virou a Sensação. Muita moda, gente né? maldada. Virou moda, né? Um dia a gente pode até conversar sobre isso, porque na verdade não é bem assim. O TDAH não é, digamos assim. Não é só não existe dessa forma. um esquecimento ou um desvio de rota que pode até porque ser. as pessoas elas já se autodiagnosticam. com TDAH. Sim, muito. Eles chegam no médico, eu tenho TDAH, então, né? E o pior é que às vezes o médico aceita o diagnóstico e já passa o remédio. Não é bem assim, entendeu? Mas eu acredito que hoje, em falar sobre o profissional jovem, o maior desafio é lidar exatamente com essas ansiedade. questões, a ansiedade. Então, se a gente for entendeu? fazer um recorte aqui, Rê, olhando para você que está começando a sua carreira, não se preocupe tanto com o que você tem de conhecimento técnico. Se preocupe com a sua desenvoltura na troca de experiências ali no bate-papo, porque a entrevista pode ser um bate-papo, né? Tem que ser um bate-papo. Tenha a noção de que o seu histórico ele é importante, não tenha vergonha do que você fez, do que você faz. Se você, mesmo se você não trabalhando, se você faz um projeto social, se você ajuda em casa, se você faz qualquer coisa, isso pode ser aproveitado de forma que você nem imagina. E o outro tenha cuidado com o formato que você se comporta na entrevista, com o seu celular, com a forma com que você chega, o cuidado que você vai ter de conhecer a empresa,
também é importante, né? Isso aí, e maravilha. eu falei a última dica aí. A sua visibilidade nas redes sociais. Preste muita atenção nisso. Preste muita atenção. Isso é muito importante. Maravilha. Né? Como você se relaciona, o que você expõe nas redes sociais. Vai por mim. Isso pode mudar muito a sua carreira. Não, e muda a carreira, muda comportamento, muda atitude, muda tudo. Eu queria dar uma dica também. que a Lógico, gente é não isso que eu ia falou aqui, falar. né? A gente está finalizando as dicas fechar- essenciais. Uma coisa que a gente vê muito, assim, é muito, muito importante, é a atitude e a vontade que o jovem tem, o jovem, qualquer profissional, em desempenhar as atividades e, às vezes, desempenhar além do que está descrito. Isso é importantíssimo, Isso Isso é para qualquer é cargo. essencial. É fazer, além daquilo, é buscar aprender e fazer a mais. Porque quando ele faz a mais, ele é visto. Ele acha que ele não é visto, mas ele é visto. Ele é visto pelas coisas boas e ele é visto pelas coisas não tão boas. Mas quando ele faz as coisas, mesmo que ele faça errado, mas ele tente, ele busque, ele tenha proatividade. Gente, é lindo de ver, porque aquele jovem está brilhando, está brilhando. Sim. Quando surgem oportunidades, É primeiro nome que vem. é ele. É a atitude É mesmo, né? atitude. Não importa a idade, não importa o tempo de casa, não importa a formação. É atitude. Dica Boa. mais do que essencial. E Karen, agora para a gente encerrar aqui, para você dar o tchau para todo mundo e fala com esse jovem, fala assim, se você passar por entrevista de emprego com você, o que ele precisa fazer para passar nessa entrevista? Conversar comigo. Falar das suas expectativas, da sua vontade, né? Ser um pouquinho livre aberto. A gente não está para julgar, né? Nós fomos jovens, seremos internamente nós somos jovens, né? Ainda. E eu já passei por algumas transições de carreira e toda vez que eu passei por uma, eu voltei a ser jovem, porque você começa de novo. De novo. Sim. Mas é principalmente ele não ter medo de enfrentar o diferente e se abrir, né? E demonstrar, assim, fazer as perguntas, não ficar com dúvida. Porque quando o jovem faz perguntas, com perguntas do contexto, nós entendemos um pouquinho do que ele precisa saber. Porque às vezes ele não fala, não pergunta nada e a gente fica no escuro. Né? E não é pecado perguntar Não, na entrevista. Não é pecado. Precisa perguntar. É para ele entender a empresa, o que a empresa tem para oferecer, onde que ele pode, se ele tem necessidade de um crescimento, onde que a empresa pode ajudar, os projetos que a empresa trabalha. Então, isso é muito fundamental. Né? Boa. Porque aí ele mostra o que ele quer, a expectativa que ele tem também. Sim. Então, isso é fundamental. Mas todo mundo consegue. É isso aí, Né? importante. Todo mundo pode. Boa. E você, Ritano, para a gente encerrar as considerações Olha, finais com esse jovem? Bom, eu vou dar uma dica para o jovem, tendo a minha experiência de vida, certo? Preste bem atenção. É nessa câmera que É pessoal nessa tá? aqui. Corta pra mim. Então corta aqui, olha aqui. Deixa eu te falar uma coisa para você, jovem que está me ouvindo. A minha experiência é o seguinte, eu fui atleta durante 22 anos, um dia a gente conversa a respeito disso, e eu fui muito bem sucedido na minha carreira como atleta. Quando eu comecei, eu descobri que para poder ganhar uma competição, eu tinha que treinar bastante. Se eu treinasse pouco, o resultado eu via na competição, eu não ganhava. Se eu treinasse bastante, as chances de ganhar eram melhor. Então eu descobri que era uma receita simples. Quanto mais eu me dedicava, mais eu treinava, melhores eram os meus resultados. E quanto mais tempo eu ficava treinando, os resultados também eram melhores. Certo? E eu tive uma carreira muito bem sucedida nisso. Eu acabei estando entre os melhores atletas do mundo na minha categoria. Bom, eu levei isso para o mundo corporativo, certo? Eu gosto muito de fazer as coisas bem feitas, certo? Então isso me ajuda, né? Com a minha família, enfim, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Hoje eu me dedico demais, né, a ser pai. É uma coisa maravilhosa. Então, eu tento ser o melhor pai. Você nem sempre vai conseguir,
Mas eu vou te dar uma dica. Não importa o que você queira ser, mas seja bom. Seja bom naquilo que você quer fazer, mas seja muito bom, certo? E qualquer um consegue ser bom naquilo que quer. É apenas se dedicar, tá? Se você acha que eu tive sorte, como muita gente fala, né, que é sorte, não é dedicação, tá? O meu primeiro trabalho foi limpar banheiros em eventos, tá? Então eu fui trabalhar numa empresa de eventos, na época tinha aqueles shows que nos Sim, estádios... ainda tem. Tem, sabe aquelas unidades químicas? Uhum. Então, o meu primeiro emprego foi limpar aquilo. Entendeu? E eu não tinha vergonha daquilo, mas eu falava, se alguém tem que limpar isso aqui, eu vou ser o melhor. Ninguém vai limpar melhor do que eu. Boa. Entendeu? Seja bom no que você faz. Procure ser bom, que o sucesso vai vir. Tá? Boa. É isso aí. Maravilha. Muito bom. Muito bem, muito obrigada a você, Obrigada, Karen. É sempre uma obrigada, delícia foi estar uma- com você. Foi muito gostoso, gente. Muito bom. Aprendi muito aí com vocês. Maravilha. Muito legal. Obrigada, Foi ótimo. Ritano. Ótimo. Eric, fala um pouquinho da Impacta para quem está assistindo a gente. Hora do Jabá. Muito bom. E para você que está buscando aí uma formação na área de tecnologia, tem a faculdade Impacta, o Grupo Impacta, ele já tem anos de experiência formando os melhores profissionais na área de tecnologia. Entra lá no aplicativo da EducPay, você consegue encontrar lá os cursos da Impacta com bastante desconto. E tenho certeza que a Impacta pode fazer a diferença na tua carreira e na tua jornada profissional. E se você entra lá, tem cashback para você. É só colocar o voucher Impacta 10, que você vai conseguir 10% de cashback. Aí Então, sim. é dinheirinho para você. De volta para você. De volta para você. E você que está assistindo a gente, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre que a gente tiver um podcast novo. Então, toda terça-feira, às 19 horas, tem um conteúdo quentinho para você que é da geração Z e que você quer conhecer mais desse mundo do Na Facu. Assista esse episódio e os outros que a gente tem muita coisa legal para você não se perder nessa história da sua carreira, da sua empregabilidade e da sua renda. Então, e siga a gente nas redes sociais. Muito bom. E a Ogma.group, se quem quiser. Opa, Isso, exato. faz o É. seu jabá. Então, se você quiser conhecer mais, assista. Assim O site vai, é ogma.group. ogma.group. Já que é para fazer propaganda, Ah, vou então fazer vai da lá. minha empresa Então vai lá, também. faça Pode. também. Olha, pessoal, robiel.com.br, se cadastre seu currículo, né? Que nós estamos sempre procurando bons profissionais. Olá, É então isso você aí. que está Beleza. procurando vaga, robiel.com.br, vai chegar lá na Karen. É isso aí. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau, até mais. Fica com Até mais. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.